Olá, meus irmãos, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre os dois bodes que constam no livro de Levítico, capítulo 16 e versículos, vamos ver aqui, versículos 7 a 10. Vamos fazer a leitura. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sobre os dois bodes uma sorte para o Senhor, ou pelo Senhor, e outra sorte para Azazel, que esta tradução aqui diz bode emissário. Tá bom? Ok, queridos. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que nós temos aqui dois personagens representados nos dois bodes. Então eles vão dizer que o bode que era sacrificado ao Senhor tipifica Cristo, e o bode que era enviado para Azazel, eles dizem que tipifica Satanás. Eu quero ler aqui na própria obra deles, Subtilezas do Erro, página 57. Olha o que os adventistas dizem. A palavra que Almeida traduziu por bode emissário no original hebraico é um nome próprio, Azazel. Assim o conservou a versão britânica. Grande parte das versões estrangeiras da Bíblia também o conservam. Se é um nome próprio, deve significar alguma coisa. É patente o contraste de que as sortes eram lançadas, uma por Jeová e outra por Azazel. Se ambos representassem o mesmo personagem, não haveria tal distinção. E o papel destes caprinos no cerimonial da expiação anual indica, pelo contraste entre eles, que um tipificava Cristo e o outro, logicamente, o adversário de Cristo. Os escritores hebreus e cristãos concordam que Azazel, ou bode emissário, seja o tipo de Satanás. Somente esse comentário. Ok. A interpretação adventista, ela diz exatamente isso que você ouviu dos meus lábios, eu lendo. Agora vamos aqui saber do texto sagrado se realmente o bode para Azazel é um tipo de Satanás. Os adventistas do sétimo dia ainda dizem que Azazel é um nome próprio e é um nome do diabo. Ok? E assim, eles fazem com que o bode enviado para Azazel seja o mesmo Azazel. Então nós vamos começar a fazer essa distinção. Assim como o bode aqui para o Senhor não era o Senhor, assim também o bode para Azazel não é Azazel. Eu vou ler aqui mais uma vez para os senhores e senhoras. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor. Veja que ambos os bodes eram colocados perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte para o Senhor. Lembremos que no hebraico, esta expressão para o Senhor no hebraico é lá Adonai, ou lá Jeová, para o Senhor, e outra sorte para Azazel, que no hebraico nós temos lá Azazel. Nesta versão aqui, então, Azazel é traduzido como bode emissário. Ok, meus irmãos? Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção a o que vai dizer o texto sagrado. Primeiro, nós temos que partir desta observação. O bode aqui, sacrificado para o Senhor, não é o Senhor.
Eu estou aqui trabalhando, por enquanto, apenas na visão judaica. O bode sacrificado para o Senhor não pode ser confundido com o Senhor. Veja que existe uma preposição colada no nome de Yahvé. Lá, Adonai, ou lá, Jeová, que é para Jeová. Da mesma forma, temos no hebraico lá, Azazel, para Azazel. Logo, assim como um bode para o Senhor não é o Senhor, também o outro bode para Azazel não é o mesmo Azazel. Agora, veja bem, nós vamos trazer aqui para o terreno cristão. Nas páginas do Novo Testamento, nós temos aqui uma simbologia. Uma simbologia, e podemos dizer uma simbologia dupla. Como? Os dois bodes aqui, embora sejam dois, eles apontam para Jesus Cristo. Eles representam e eles apontam para uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Ora, os adventistas, eles argumentam que são dois, logo tem que ser dois seres. Não. Eu quero lhes provar aqui como não. E eu vou lhes mostrar aqui, ó. Vamos começar aqui. Versículo 3, olha. Levítico 6:3. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho. Aqui nós temos um novilho. Este novilho aqui, ele é um tipo de Cristo também. Tá bom? Este novilho aqui, ele é um tipo de Cristo. Para expiação do pecado. Ora, o novilho aqui era para a expiação do pecado. No Novo Testamento, quem é que expiou os nossos pecados? Jesus Cristo. Logo, nós temos nesse animal aqui, no novilho, um tipo de Cristo. E um carneiro para holocausto. Ora, nós temos no novilho um tipo de Cristo. E no carneiro nós temos o quê? Outro tipo de Cristo. São dois animais diferentes. Novilho é novilho, carneiro é carneiro. Mas ambos os animais, eles apontam para um só ser, uma só pessoa, Jesus Cristo. E um carneiro para holocausto. Vamos continuar. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Ora, ainda continuamos. Os adventistas dizem que pelo fato de serem 2 bodes, não podem ambos significarem a pessoa de Cristo. Aí eles dizem que o bode que era morto aponta para Cristo e o bode que era enviado para o deserto representa Satanás. É Satanás levando os nossos pecados sobre as suas costas, sobre si. Bom, de acordo com este argumento adventista, se é válido este argumento, vamos acrescentar. Vamos ler aqui, ó. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Nós temos aqui não só 2 animais, mas 3 animais. E o carneiro representa o quê? Adventista do 7º dia. Se os 2 bodes não podem ambos apontarem para Jesus Cristo, então necessariamente eu pergunto para você, adventista, e o carneiro aqui aponta para o quê? O carneiro aqui aponta para o quê? Se o bode que era oferecido aponta para Cristo e o outro bode que era enviado para Azazel aponta para Satanás, e este carneiro aqui para o holocausto, ele aponta para quê? Além de lembrar a você que ainda tem o novilho, que já foi mencionado no versículo 3, ó. Com isto entrará no santuário Arão com um novilho para expiação do pecado. Então, este carneiro e este novilho
eles apontam para o quê? Ora, você mesmo, adventista sétimo dia, você vai dizer, assim eu creio, que esses outros animais, eles apontam para Cristo. Pois muito bem, mas veja que nós temos mais um animal, nós temos um novilho e nós temos um carneiro. E quando é mencionado os 2 bodes, nós ainda temos o carneiro. Então, se o novilho, no versículo 3, aponta para Jesus Cristo, e você admite que o carneiro também aponta para Jesus Cristo, por que somente o bode enviado para Azazel não aponta para Jesus Cristo? Ah, professor Nathaniel, mas é porque Azazel é nome próprio. É você quem está dizendo. É você quem está dizendo. Boa parte dos judeus não entendem que Azazel é um nome de Satanás. É bem verdade que no livro de Enoque, escrito ali por volta do século II antes de Cristo, e até onde se sabe, pela primeira vez na literatura judaica intertestamentária, Azazel aparece como um nome de um demônio chefe. Pela primeira vez na literatura judaica, até onde se tenha conhecimento, no livro de Enoque, Azazel, então, é de fato um nome próprio, é o nome de um demônio. Mas aqui é onde está a nossa observação. O livro de Levítico, acredita-se, foi escrito por Moisés no século XV a.C. O livro de Enoque veio, foi escrito no século II a.C., veio 13 séculos depois. Olha a distância de tempo. Ora, se Azazel no livro de Enoque é um demônio, podemos dizer é o diabo, o mesmo não se pode dizer no livro de Levítico. Não há em todo o Antigo Testamento, outro lugar onde se encontre este nome ou esta palavra Azazel. E ainda acrescentamos, e não há em todo o Antigo Testamento um versículo só que chame Satanás de Azazel. Não há. Ok, meus irmãos? Vamos continuar. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Ora, se o carneiro aqui aponta para Cristo, obviamente o bode também para Azazel aponta para Jesus Cristo, que é traduzido, veja bem, Azazel é traduzido em muitas versões por bode emissário. Vamos continuar. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação. Veja que o novilho aqui é um tipo de Cristo, que será para ele e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Veja que ambos os bodes eram trazidos perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Você sabe o que isso significa? Ambos eram ofertados para o Senhor. Ambos eram dedicados, eram ofertados para o Senhor. Prossigamos. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra sorte para bode emissário. Nessa versão nós temos bode emissário, que é a tradução do hebraico Azazel. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía sorte para o Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Veja bem, e oferecerá para expiação do pecado. Mas é interessante uma coisa, bem que eu quero ler aqui para os senhores, bem aqui, ó. Vamos ver bem aqui. Quero ler bem aqui, ver se é o 2 bodes e tal, propiciação. Uma vez no ano, Arão entra no santuário, vamos ver aqui, Arão toma os 2 bodes. Vamos ver aqui, Arão oferecendo. Arão toma os 2 bodes. Eu vou ler de novo aqui, só para nós prestarmos atenção uma coisa aqui, ó. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes,
uma sorte para o Senhor e outra sorte para o bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário ou para Azazel, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele. Ora, meu irmão, veja aqui uma coisa, vou ler o versículo 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. O primeiro bode era oferecido para expiação do pecado. Agora vamos aqui para o bode que era enviado. Mas o bode sobre o que cai a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor. Para quê? Para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Veja que ambos os bodes eram para fazer expiação. Ambos os bodes eram bodes expiatórios. E aqui é onde, meu irmão, chama a sua atenção. Não há em toda a Bíblia Sagrada um só versículo que diga que o bode para Azazel, que é um bode expiatório, represente e aponte para Satanás. Não há em todo o Novo Testamento nenhuma associação entre o diabo, Satanás, e o bode para Azazel, ou bode emissário. Não há. Isso é uma coisa tirada da cabeça dos adventistas do sétimo dia. Mas, ao contrário, no Novo Testamento e também no Antigo, que eu vou lhe mostrar, há bastante associação entre o bode emissário. Estamos trabalhando já aqui com a tipologia, estamos aqui injetando o cristianismo. Então, eu vou lhe mostrar como este bode emissário, ele é um tipo de Cristo. Como? Eu vou lhe mostrar. Vamos para Isaías capítulo 53. Olha o que nos diz Isaías. Isaías capítulo 53, ó. Isaías capítulo 53 e versículo 4, olha o que diz aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Lembre-se que sobre o bode para Azazel, ou bode emissário, eram lançados os pecados dos filhos de Israel. Ora, essa linguagem aqui de Isaías 53:4 lembra exatamente aquela parte do ritual. Assim como o bode enviado para o deserto levava os pecados do povo de Israel, assim também o cordeiro aqui, que é Cristo na interpretação cristã, é visto aqui como levando os pecados da nação, as enfermidades. Aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, assim como o pecado do povo estava sobre o bode Azazel. Assim também o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está bem aqui, meu irmão. Aqui eu estou lhe dando a interpretação cristã para esse texto. Na interpretação cristã nós temos aqui Jesus Cristo levando os nossos pecados, levando as nossas iniquidades. Isso lembra o que o bode emissário fez, levou os pecados da congregação. Vamos aqui, mais uma vez aqui, tá bom, queridos? Voltar aqui. Olha, a gente vai ver que no dia da expiação tinha várias etapas, vamos chamar de etapas.
Olha, eu quero ler aqui para os senhores, no dia da expiação, não havia expiação apenas pela nação de Israel, mas eu vou lhe mostrar aqui. Vamos ler em Levítico 16, 33, olha o que diz aqui, Assim fará expiação pelo santuário, 1, também fará expiação pela tenda da congregação, 2, e pelo altar, 3, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes, 4, e por todo o povo da congregação, 5, ok? Se não apontei errado, vou ler mais uma vez. Estamos aqui no dia da expiação, no Yom Kippur. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então, o dia da expiação expiava essas 5 coisas, tá bom? Expiava essas 5 coisas. E a parte que toca da expiação pelo povo, veja, do que foi mencionado aqui das expiações, qual era o momento em que o povo era expiado? Era exatamente no momento em que os 2 bodes eram oferecidos. Exatamente no momento em que os 2 bodes eram oferecidos. Vou ler mais uma vez para você. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Eu vou ler aqui o versículo 5 para ficar melhor. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. Foi o que eu já lhe falei. Os 2 bodes eram tomados para expiação do pecado. E um carneiro para holocausto. Agora eu quero só chamar a sua atenção. Os 2 bodes eram tomados para expiação do pecado. E um carneiro para holocausto. Tá bom? Aí nós vamos chegar aqui no versículo 10. No versículo 7, aliás. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra para bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário ou para Azazel, apresentar-se-á vivo perante o Senhor. Para quê? Para fazer expiação com ele, do pecado também, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Eu quero ler aqui mais referências ao bode Azazel, aqui, ao bode emissário. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, veja a sequência, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. Você sabe o que significava este ato? Transferência de pecado. Neste momento em que Arão colocava ambas as mãos sobre o bode vivo, ali tipificava, era uma tipologia de que os nossos pecados, ou seja, os pecados da nação de Israel, estavam sendo transferidos para aquele bode. Por isso é que é chamado bode expiatório. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-ão ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Meus irmãos, este bode aqui, ele é uma clara referência, assim podemos dizer, a Cristo. Assim como o primeiro bode é um tipo de Cristo, aqui também é.
Não é pelo fato de serem dois bodes que um tipifica Cristo e outro Satanás, negativo, porque assim nós teríamos que dar também um outro sentido para o carneiro e para o novilho, que também eram oferecidos no mesmo dia. Tá bom, queridos? Outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção sua. Você sabia que eu vou chamar de fenômeno, este fenômeno aqui dos dois animais, não é exclusivo só dos dois animais? Eu quero ler para você, vamos ler bem aqui comigo. Levítico capítulo 14, olha o que é que, vamos ler aqui, ó, Levítico 14 e versículo 4 a 7, ó. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves, guarde bem aqui, ó, 2 aves, vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, ó, guarde bem isso, uma das aves, eram 2, uma era degolada, versículo 6, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Você viu aqui o paralelo? Assim como entre os 2 bodes, um era morto e o outro era enviado para o deserto, assim também nós temos 2 aves, uma era morta e a outra era solta para o campo. Agora eu pergunto, a primeira ave aqui é um símbolo de quem? Ela apontava para quem? Para Cristo. E a segunda ave aqui, que era solta, ela apontava para quem, meu irmão? Para Cristo. Aqui é um tipo de Cristo. Assim também acontece nos 2 bodes. O primeiro bode apontava para o Senhor. O segundo bode, que era enviado ao deserto, também apontava para o Senhor. A não ser que os adventistas também aqui queiram dizer exatamente isso. Não, a primeira ave que era imolada era o Senhor, era Jesus Cristo. A segunda ave que saía voando, que saía melada com o sangue do animal que foi morto, que era solta para o campo, aponta para Satanás. Aí é demais, né, meu irmão? Eu acredito que nem os adventistas vão, eu não quero acreditar que eles entendam assim. E a verdade é que essas 2 aves, elas apontam para Jesus Cristo. Inclusive, está entendendo? Inclusive, eu quero lhe lembrar que aves foram usadas como oferta de pobre quando Jesus Cristo foi apresentado no templo. Ok, queridos? Que deixemos isso bem registrado. A outra coisa que nós temos que analisar, sabe o que é? Os adventistas, então, eles vão dizer que Azazel é um nome próprio de Satanás e o bode para Azazel tipifica o diabo. Bom, levando isso pela lógica deles, então o que eles estão dizendo é que o bode enviado para Azazel, como eles mesmos dizem, que tipifica Satanás, então Satanás levará os nossos pecados para o lago de fogo, assim como o bode Azazel levava os pecados, está entendendo? E era enviado para o deserto. Mas veja uma coisa, este segundo bode, ele não pode ter nenhuma associação com o demônio. Você sabe por quê? O Antigo Testamento, ele proíbe sacrifício a demônios, e o diabo é um demônio. Eu quero ler para você aqui em Levítico 18, 21, eu começo logo por Levítico 18, 21, eu vou ficar apenas em Levítico para ler. Levítico 18, 21, olha o que diz aqui, ó. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque,
e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Veja que aqui nós temos a proibição de se sacrificar filho, a semente, a Moloque. Era proibido no antigo Israel se sacrificar a demônio. Você pode ler também Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37, Salmo 106, 35 a 39. Todas essas passagens, elas denunciam a nação de Israel e dizem que eles sacrificaram a demônios, sacrificaram até mesmo seus filhos a demônios, cultuaram a demônios. Então, a Torá, ela proíbe se sacrificar a demônio. Logo, nós não podemos concordar com esta ideia de que o segundo bode era sacrificado ou era enviado para o diabo. Não. Eu quero aqui abrir um parênteses e apenas lembrar uma coisa, lembrei. Entre os pais da igreja, nós temos dois que eu vou destacar. Temos Tertuliano, eu estou com o livro dele aqui, Tertuliano contra Marcião. Tertuliano, ele era da opinião, vou ver bem aqui o que ele diz bem aqui, página 115, olha o que Tertuliano diz aqui sobre os dois bodes. Se eu puder oferecer, além disso, uma interpretação dos dois bodes que foram apresentados no grande dia da expiação, eles também não figuram as duas naturezas de Cristo. Veja então, meu irmão, que para Tertuliano, ele relacionava ambos os bodes com Jesus Cristo, embora ele estivesse falando aqui da natureza de Cristo, mas os dois bodes, eles são relacionados à pessoa de Jesus Cristo. E Tertuliano está correto, porque é assim que faz o Novo Testamento. Por outro lado, nós temos Orígenes, que era contemporâneo de Tertuliano, e ele, no seu Periarcon, ele diz que Azazel era um nome de Satanás. Mas eu já li o Periarcon todo, e Orígenes, ele não traz, ainda que ele diga que Azazel era o nome do diabo, mas ele não dá essa interpretação adventista, em dizer que o diabo levou os nossos pecados. Eu ainda não vi isso. Todavia, ele associa o nome Azazel com o diabo. Lá no Periarcon, ele diz exatamente isso. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer mais? A expiação por Arão e por sua casa. Nós vamos aqui ver algumas etapas. Se você ler no Levítico 16, versículo 6, 11, você vai ver expiação por Arão e por sua casa. Os dois bodes eram para oferta pelo pecado, só vê em Levítico 16, 8 a 10. Outra etapa, sacrifício pela santificação.